O poste da cerca havia apodrecido desde a base. Thomas Cordell ajoelhou-se na grama de setembro, seus joelhos estalando como madeira seca, e passou os dedos calejados sobre o grão lascado. 15 anos ele havia passado consertando este mesmo trecho de fronteira, substituindo postes que o inverno quebrava, recolocando arame que o vento arrancava, marcando a borda entre o que ele chamava de seu e o que a terra sempre havia sido. A manhã trazia o cheiro de sálvia e frio que se aproximava. Atrás dele, a casa do rancho repousava baixa e desgastada contra as colinas, sua chaminé deixando escapar fumaça que o vento desfazia antes que pudesse subir. Sarah, sua velha cadela pastora, jazia em uma mancha de sol perto da varanda, artrítica demais agora para segui-lo em suas rondas. O silêncio era completo exceto pelo sussurro da grama e o som distante de água se movendo sobre pedra. Thomas tinha 52 anos. Seu rosto carregava as linhas profundas de um homem que havia passado décadas semicerrado os olhos para horizontes, seus olhos da cor do céu de inverno. Suas mãos traziam cicatrizes de arame farpado, queimaduras de corda, a mordida dos invernos de Montana. Mas a cicatriz que mais sentia corria diagonalmente pelo seu peito, escondida sob sua camisa. Uma ferida de baioneta de Chancellorsville que quase o havia matado. E às vezes, nas horas mais escuras, ele desejava que tivesse feito isso. Ele havia vindo para o oeste depois da guerra para esquecer. Construiu este rancho no limiar entre o mundo colonizado e o vasto mar de grama que se estendia infinitamente em direção às montanhas. Por 15 anos, manteve a cabeça baixa, não pedia nada de seus vizinhos, não oferecia nada em troca. Criava gado, consertava cercas, observava as estações girarem. Pensava que se pudesse ser apenas pequeno o suficiente, quieto o suficiente, talvez o peso do que havia feito se assentasse em algo suportável. Sand Creek ainda o visitava em sonhos. Os gritos, a forma como o sangue parecia sobre a neve. O rosto de uma mulher Cheyenne que havia levantado as mãos em paz enquanto soldados a derrubavam. Thomas tinha 19 anos. Seguia ordens de homens que haviam transformado retidão em massacre. Ele havia disparado seu rifle naquele dia. Não podia dizer agora se alguma de suas balas encontrou carne, mas o não saber era sua própria forma de danação. A cerca podia esperar. Thomas se levantou, as articulações protestando, e caminhou em direção ao rio que dividia sua propriedade. A água corria clara e fria das montanhas, formando poços em lugares profundos o suficiente para trutas, rasos o suficiente em outros para vadear. Ele nunca havia restringido o acesso a ela, nem colocando placas, nem construindo barreiras, embora seus vizinhos o tivessem avisado que isso o tornava fraco, o tornava um alvo. Que pensassem o que quisessem. Alguns pequenos atos de decência não custavam nada. As pedras do rio eram de cor vermelho ferrugem, manchadas pelo ferro nas montanhas. Tribos locais sempre haviam chamado isso de águas vermelhas, muito antes de qualquer homem branco desenhar uma escritura ou cravar um poste de cerca. Thomas sabia disso porque um velho caçador Crow lhe havia dito, anos atrás, quando homens ainda falavam através da divisão. Isso foi antes de Little Bighorn, antes de Custer cair e todo o território enlouquecer com medo, raiva e retribuição. Agora era setembro de 1876. A guerra que todos sabiam que viria havia chegado e passado, deixando a terra encharcada em consequências. O governo estava pressionando duramente para forçar cada tribo às reservas antes do inverno. A cavalaria patrulhava constantemente. Fazendeiros contratavam pistoleiros para proteger suas propriedades. Todos portavam armas. Todos olhavam por cima dos ombros. A fronteira que uma vez havia parecido vasta, agora parecia uma jaula se fechando, e cada homem tinha que decidir de qual lado das barras ficaria. Thomas alcançou a margem do rio e parou. Algo estava errado. Sarah não o havia seguido. Ela nunca deixava a varanda mais. Mas a sensação de que algo estava errado não era sobre a cadela. Era um sentimento, do tipo que soldados aprendem a confiar. Uma perturbação no padrão das coisas. Então ele viu uma forma escura entre os rochedos perto da margem distante.
meio escondida em sombra e salgueiro de riacho. Seu primeiro pensamento foi um animal ferido. Seu segundo pensamento, enquanto se aproximava cuidadosamente, foi que deveria dar meia volta. Mas seus pés continuaram se movendo, atraídos por uma força que não podia nomear. O jovem estava deitado de bruços na água rasa, um braço estendido como se alcançasse algo. Usava perneiras de camurça e uma camisa rasgada, seu longo cabelo negro emaranhado com sangue e algas do rio. Thomas podia ver a ferida em suas costas. Um buraco de bala, escuro e com crosta, provavelmente de um dia atrás. A água ao seu redor mostrava traços tênues de rosa. Thomas ficou paralisado. Cada instinto gritava para ele se afastar. Isso não era da sua conta. Se envolver só traria problemas. O tipo de problemas que faziam homens serem mortos ou pior. O jovem provavelmente era um guerreiro. Poderia ter matado colonos, poderia ser procurado. Ajudá-lo não era apenas perigoso, era potencialmente traição. Mas algo na forma como o corpo jazia, a terrível vulnerabilidade disso, a juventude evidente mesmo nesta forma quebrada, não deixava Thomas se afastar. Ele pensou em Sand Creek novamente. Sempre pensava em Sand Creek. Os jovens guerreiros que haviam sido mortos defendendo suas famílias, cortados como trigo. Este rapaz poderia ter sido um deles. Talvez fosse o parente espiritual deles. Thomas vadou na água fria. Virou o jovem, meio esperando encontrá-lo morto, mas sentiu um pulso fraco em seu pescoço. O rosto era jovem, não mais de 20 anos, com traços fortes e lábios rachados por desidratação. Ele ardia em febre. Droga, disse Thomas baixinho. A decisão foi tomada antes que ele entendesse completamente que a estava tomando. Ele não podia deixar o rapaz morrer. O que quer que fosse verdade, quaisquer que fossem as complicações que isso trouxesse, ele não podia se afastar. Existia uma linha além da qual um homem perdia o direito de se chamar humano, e Thomas havia cruzado essa linha uma vez antes. Não cruzaria novamente. Levar o jovem até o rancho foi mais difícil do que Thomas esperava. O rapaz era músculo sólido, mais pesado do que parecia, e completamente inconsciente. Thomas teve que arrastá-lo para a água mais rasa, depois usar um carregamento de bombeiro para içá-lo sobre seus ombros. Suas costas gritaram em protesto. Cada passo era agonia. Mas ele continuou se movendo, um pé após o outro, através da pradaria em direção à casa do rancho. Sarah levantou a cabeça quando Thomas cambaleou no pátio. Ela se levantou rigidamente, confusa pelo cheiro de sangue e estranho, mas permaneceu quieta. Thomas carregou o rapaz para dentro da casa, sua casa, na qual nenhuma outra pessoa havia entrado em anos, e o colocou na mesa da cozinha. A ferida era grave. A bala havia entrado abaixo da omoplata esquerda, provavelmente perfurando um pulmão. As bordas estavam inflamadas, a infecção se espalhando como raízes através do tecido ao redor. Thomas havia tirado balas de gado, havia tratado suas próprias feridas durante a guerra, mas isso era diferente. Este era o filho de alguém. Ele trabalhou durante toda a tarde enquanto a luz se inclinava dourada através das janelas. Aqueceu água, limpou a ferida, usou uma faca de caça esterilizada em uísque para sondar em busca da bala. O rapaz se mexeu uma vez, gemendo palavras em um idioma que Thomas não entendia. Depois caiu em silêncio novamente. Thomas encontrou a bala alojada contra uma costela, extraiu-a cuidadosamente, empacotou a ferida com um pano limpo. Ele fez tudo o que pôde, mas sabia que poderia não ser suficiente. A febre estava alta. A infecção ainda poderia matá-lo. Ao cair do crepúsculo, Thomas sentou-se em uma cadeira ao lado da mesa, observando o jovem respirar. A subida e descida de seu peito era superficial, mas constante. Lá fora, o vento se levantou, trazendo o cheiro de chuva que se aproximava. Sarah jazia aos pés de Thomas, seu calor um pequeno conforto. "O que você fez?" Thomas perguntou a si mesmo baixinho. Mas ele já sabia. Havia descido da cerca na qual estivera sentado por 15 anos. Havia escolhido um lado, mesmo que ainda não entendesse completamente o que isso significava. O isolamento que havia mantido cuidadosamente
havia se estilhaçado com um único ato de compaixão, e agora não havia volta. O jovem dormiu inquieto durante a noite, às vezes gritando em delírio. Thomas cochilou em sua cadeira, acordando sobressaltado a cada som, verificando a respiração, umedecendo a testa febril com água fria. Quando o amanhecer se aproximava, pintando as janelas de cinza pérola, os olhos do jovem subitamente se abriram. Eles se encararam, homem branco e vermelho, inimigo e inimigo, estranho e estranho. A mão do jovem se moveu fracamente em direção aonde sua faca teria estado. Thomas permaneceu muito quieto. "Você está seguro", disse Thomas, sabendo que as palavras não tinham sentido, mas precisando dizer algo. "Tirei a bala. Você está na minha terra." Os olhos do jovem não mostraram compreensão, apenas medo e confusão e dor. Então eles se fecharam novamente, e ele deslizou de volta para a escuridão. Thomas se levantou, suas articulações rígidas, e caminhou até a janela. O sol estava nascendo sobre a pradaria, incendiando a grama com luz. Seria um dia lindo. Ele pensou sobre todos os dias lindos que haviam precedido massacres, sobre todas as manhãs que haviam amanhecido sobre homens marchando em direção à violência que não podiam evitar. Ele se perguntou quanto tempo tinha antes que alguém viesse procurar pelo rapaz. Perguntou-se se havia acabado de salvar uma vida ou simplesmente adiado uma morte inevitável. Perguntou-se se isso era redenção ou apenas outra forma de pecado. Mas principalmente, enquanto a luz crescia e o mundo acordava para seus padrões antigos, Thomas sentiu algo que não havia sentido em anos. A terrível e eletrizante sensação de importar, de ter feito algo que realmente poderia significar algo. Isso o aterrorizava mais do que qualquer bala jamais havia feito. O rapaz, Thomas soube que seu nome era Tatanka Orritica, que alguém mais tarde traduziu como Touro Bravo, sobreviveu à primeira noite, depois à segunda. No terceiro dia, sua febre cedeu. Ele estava consciente por períodos mais longos, embora ainda fraco demais para ficar de pé. Aceitava água e caldo, mas se recusava a falar, observando Thomas com olhos que continham partes iguais de suspeita e confusão. Thomas manteve suas rotinas o melhor que pôde. Alimentou o gado, consertou o que precisava de conserto, embora ficasse mais perto da casa agora. Sarah parecia sentir a estranheza da situação e raramente deixava a varanda, suas orelhas constantemente alertas. Foi na manhã do quarto dia que Thomas ouviu os cavalos. Ele estava no celeiro, limpando os estábulos, quando Sarah começou a latir. Não seu alerta casual usual, mas algo urgente e temeroso. Thomas pegou seu rifle e saiu para a luz do sol, depois parou como se tivesse caminhado contra uma parede. O horizonte estava se movendo. O que ele havia primeiro tomado por um truque de miragem de calor se resolveu em algo impossível. Centenas de cavalos, talvez milhares, fluindo através da pradaria como uma maré escura. Ainda estavam distantes, talvez a 3 quilômetros, mas se aproximando. Grupos de guerra, ele percebeu. Múltiplas tribos movendo-se juntas. A boca de Thomas secou. Este era o cenário de pesadelo que todo colono temia. Uma força nativa unificada descendo sobre os ranchos e assentamentos dispersos. Ele pensou em fugir. Mas não havia para onde fugir. Pensou em defender a casa, mas isso seria suicídio. Em vez disso, caminhou de volta para dentro e encontrou Tatanka tentando se sentar na mesa. "Seu povo está vindo", disse Thomas. "Muitos deles." Os olhos do jovem se arregalaram. Ele disse algo urgente em Lakota. Tentou se levantar. Colapsou de volta com um grito de dor. Thomas o ajudou a chegar à janela. Juntos observaram a força que se aproximava. À medida que os cavaleiros se aproximavam, Thomas pôde distinguir detalhes. Estes não eram grupos de ataque gritando e disparando armas. Cavalgavam em formação, disciplinados, carregando estandartes e escudos. À sua frente, cavalgavam homens que se portavam com autoridade inconfundível, chefes e líderes de guerra, vestindo penas de águia e portando escudos pintados. Tatanka começou a falar rapidamente, sua voz fraca, mas urgente.
Thomas não captou nada exceto o tom. Isso era importante. Isso importava. Os cavaleiros formaram um vasto semicírculo ao redor da casa do rancho, permanecendo logo além do alcance do rifle. Eram centenas. Lakota, Cheyenne, Arapaho, tribos que raramente cooperavam, unidas agora para algum propósito compartilhado. O sol da manhã brilhava em armas e nos padrões pintados nos cavalos. Era bonito e aterrorizante em igual medida. Um cavaleiro se separou do grupo, caminhando seu cavalo lentamente para a frente. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cinza listrado em seu cabelo trançado. Vestia a vestimenta de um chefe e não portava arma visível. Quando estava a 30 metros da casa, parou e gritou em inglês acentuado: "Thomas Cordell, viemos pelo rapaz." Thomas saiu para sua varanda, rifle segurado baixo mas visível. Seu coração martelava contra suas costelas. "Ele está aqui. Ele está vivo." Tirei a bala. "Você está sozinho?" perguntou o chefe. "Estou sozinho." Um longo silêncio. O rosto do chefe era ilegível, esculpido em pedra. Atrás dele, centenas de guerreiros esperavam com quietude sobrenatural. "Por que você o salvou?" Era a pergunta que Thomas vinha se fazendo há 4 dias. Ele pensou sobre todas as razões que poderia dar. Dever cristão, decência básica, esperando paz. Mas no final, deu a única verdade que importava. Porque não pude deixá-lo morrer. Outro silêncio, mais longo que o primeiro. Então o chefe disse algo em Lakota. 2 homens mais jovens desmontaram e começaram a caminhar em direção à casa. Thomas se tensionou, mas não levantou seu rifle. Atrás dele, ele ouviu Tatanka gritar fracamente. Os jovens guerreiros entraram na casa. Emergiram alguns minutos depois, sustentando Tatanka entre eles. O rapaz estava caminhando, mal, apoiando-se pesadamente em seus companheiros. Quando chegou a seu cavalo, eles o ajudaram a montar. Ele se sentou balançando na sela, depois olhou para trás para Thomas. Seus olhos se encontraram através da distância. Thomas não sabia o que esperar. Gratidão, talvez, ou pelo menos reconhecimento. Mas o rosto de Tatanka mostrou algo mais complexo. Confusão? Sim. Mas também uma pergunta, como se as ações de Thomas tivessem violado algum entendimento de como o mundo funcionava. O chefe caminhou seu cavalo mais perto, parando na borda do quintal de Thomas. Tão perto, Thomas podia ver as linhas profundas em seu rosto, as cicatrizes de velhas feridas, o peso de anos e decisões. "Você sabe quem ele é?" perguntou o chefe. Thomas balançou a cabeça negativamente. "Ele é meu filho." "Ele é o filho de Nuvem Vermelha." O sangue de Thomas congelou. Nuvem Vermelha, o chefe que havia derrotado o exército dos Imesela na Guerra de Nuvem Vermelha, que havia assinado tratados e depois os viu serem quebrados, que agora caminhava em uma corda bamba entre resistência e sobrevivência. "Seu filho." "Eu não sabia", disse Thomas baixinho. "Importa?" "Não. Eu teria feito o mesmo." Nuvem Vermelha o estudou por um longo momento. "Você é aquele que eles chamam de caminhante fantasma. Aquele que deixa nosso povo beber do rio, que não atira à primeira vista." Thomas nunca havia ouvido o nome antes, não sabia como responder. Nuvem Vermelha continuou. "Muitos de nossos jovens queriam queimar esta casa, matar quem estivesse dentro, pegar meu filho. Eu disse a eles que primeiro veríamos, entenderíamos que tipo de homem você é. E que tipo de homem eu sou. Ainda não sei, mas você não tinha que salvá-lo. Esta é uma dívida." "Eu não quero nada." Nuvem Vermelha levantou a mão interrompendo-o. "Dívidas devem ser equilibradas. Este é nosso jeito. Você salvou a vida dele. Nós devemos proteção a você, até que a dívida seja paga. Ninguém do nosso povo fará mal a você ou à sua terra." Thomas sentiu o chão se movendo sob ele. Proteção das tribos significava ser marcado como seu aliado, o que significava ser marcado como traidor por seu próprio povo. Mas antes que pudesse falar,
Nuvem Vermelha virou seu cavalo e gritou ordens em Lakota. Para o choque de Thomas, a vasta força de guerreiros começou a desmontar. "O que estão fazendo?" perguntou Thomas. "Montando acampamento. Ficaremos até que meu filho esteja forte o suficiente para viajar. Honraremos a dívida." Os olhos de Nuvem Vermelha continham algo que poderia ter sido diversão. "Você não pensou que salvar o filho de um chefe seria simples?" pensou, caminhante fantasma. E foi assim que Thomas Cordell se encontrou no centro da maior reunião de tribos das planícies vista em Montana desde Little Bighorn. Enquanto o sol subia mais alto, tendas começaram a se erguer ao redor de sua propriedade como uma cidade se materializando de grama e pele de búfalo. Fumaça de fogueiras de cozinha se entrelaçava com o vento. Crianças que deveriam ter sido inimigas brincavam juntas. Mulheres que haviam perdido família para as guerreiras umas das outras compartilhavam tarefas e histórias. Era impossível. Estava acontecendo de qualquer forma. Thomas ficou em sua varanda, observando esta transformação, e sentiu a história girando sobre um eixo que não sabia que existia. Sarah se pressionou contra sua perna, chorando suavemente. Ele coçou suas orelhas e tentou entender o que havia feito. À tarde, outras complicações chegaram. Um cavaleiro da cidade apareceu na crista. Thomas reconheceu Bill Crawford, que administrava a loja geral. Deu uma olhada no acampamento e galopou de volta em direção ao assentamento. Isso significava que as notícias se espalhariam. Isso significava que os vizinhos reagiriam. Isso significava que a cavalaria viria. Ao pôr do sol, enquanto Thomas alimentava seu gado, uma mulher mais velha se aproximou. Ela tinha cabelo grisalho e se portava com autoridade tranquila. Não falava inglês, mas através de gestos deixou claro que queria ver o celeiro, o abastecimento de água, entender sua operação. Thomas mostrou a ela, sentindo-se absurdo e estranhamente honrado ao mesmo tempo. Ela acenou aprovação, tocou seu ombro uma vez, um gesto de quê? Agradecimento, aceitação, e caminhou de volta para o acampamento. Naquela noite, Thomas sentou-se em sua varanda como havia feito por 15 anos, mas tudo era diferente. Em vez de silêncio, havia centenas de vozes falando idiomas que ele não entendia. Em vez de escuridão, dezenas de fogos empurravam a noite para trás. O cheiro de carne cozinhando e fumaça de tabaco flutuava no vento. Era como ser transportado para outro mundo. Ou talvez como se seu mundo tivesse sido revelado pela ilusão que sempre foi. Nuvem Vermelha visitou novamente ao amanhecer, acompanhado por um homem mais jovem que falava melhor inglês. "Soldados estão vindo", disse Nuvem Vermelha através de seu tradutor. Talvez 50 homens, talvez mais. Eles ouviram sobre a reunião. Virão para nos prender, para nos levar à reserva à força. Quando? 2 dias. Talvez 3. Thomas sentiu seu estômago apertar. "Então vocês deveriam ir." "Não podemos. Meu filho ainda está fraco. Movê-lo poderia matá-lo. Ficar poderia matar todos." A expressão de Nuvem Vermelha não mudou. "Sim, isso é verdade. Então devemos encontrar outro jeito." "Não há outro jeito. O exército não vai negociar." "Então não negociamos com o exército. Negociamos com você, caminhante fantasma." Nuvem Vermelha se inclinou para a frente. "Você é um homem branco. Eles vão escutá-lo. Diga a eles que não queremos fazer mal. Diga a eles que só ficamos para honrar uma dívida e iremos embora quando ela for paga." Thomas quis rir do absurdo. "Eles não vão se importar. Verão uma ameaça e atacarão. É assim que isso funciona." "Então mude como funciona", disse Nuvem Vermelha simplesmente. "Eu sou um homem só. Não tenho autoridade. Não tenho poder. Você tem terra. Você tem voz. Você tem escolha." Nuvem Vermelha se levantou. "Todos nós temos escolhas, caminhante fantasma, mesmo quando as escolhas são ruins. Podemos lutar contra os soldados. Muitos morrerão de ambos os lados. Podemos fugir. Meu filho pode não sobreviver. Ou podemos tentar algo diferente. Algo que nunca foi tentado. E o que é isso? Paz. Paz real. Mesmo que por apenas alguns dias. Tempo suficiente para deixar um jovem se curar." Os olhos de Nuvem Vermelha seguraram os de Thomas.
Você salvou uma vida. Agora pedimos que você salve muitas. Você falará por nós quando os soldados vierem? Thomas pensou sobre todas as razões para dizer não. Pensou sobre a segurança do silêncio, o conforto da neutralidade, a facilidade de deixar outros tomarem as decisões difíceis. Pensou em Sand Creek, sobre todas as vezes que havia seguido ordens em vez de consciência. Pensou sobre o homem que havia sido e o homem que havia tentado se tornar. Falarei, disse ele. Não posso prometer que importará. Nada importa até que alguém fale, disse Nuvem Vermelha. Então, inesperadamente sorriu. Você não é o que eu esperava, caminhante fantasma. Você é melhor e pior do que as histórias. Isso é bom. Homens perfeitos não são reais. Homens reais são o que precisamos. Enquanto Nuvem Vermelha se afastava, Thomas sentou-se de volta em sua varanda. Sarah subiu em seu colo, algo que não havia feito desde que era filhote. Seu peso era quente e sólido e real. O sol nasceu sobre a pradaria, e Thomas o observou com olhos novos. Ele havia saído de seu exílio de 15 anos, e agora estava caindo para cima em direção a algo que não podia nomear, algo que parecia propósito ou perdição ou ambos ao mesmo tempo. No acampamento abaixo, alguém começou a cantar. A melodia era linda e triste, carregando no vento como uma oração. Thomas não entendia as palavras, mas entendia o sentimento. Era o som de pessoas que sabiam que seu tempo estava terminando, mas se recusavam a terminar em silêncio. Ele falaria por eles. Tentaria. E se falhasse, pelo menos falharia tentando fazer algo certo. A cavalaria chegou no terceiro dia. 50 soldados montados sob o capitão Marcus Hendricks, um oficial de carreira com reputação de eficiência e tolerância zero para simpatizantes de índios. Thomas o conhecia casualmente antes de tudo isso. Haviam compartilhado o uísque na celebração do 4 de julho da cidade 2 anos atrás, quando o mundo havia parecido mais simples. Agora, Hendricks sentava em seu cavalo na frente de sua coluna, inspecionando o acampamento extenso com uma mistura de raiva e cálculo profissional. Thomas saiu para encontrá-lo, consciente de centenas de olhos observando de ambos os lados, consciente de que o que dissesse nos próximos minutos poderia determinar se pessoas viveriam ou morreriam. Thomas, disse Hendricks friamente, quer explicar por que está abrigando combatentes inimigos? Eles não são combatentes. Estão aqui porque salvei um rapaz ferido. Estão honrando uma dívida. Um rapaz. Hendricks cuspiu suco de tabaco. Esse rapaz é o filho de Nuvem Vermelha. É procurado por ataques em 3 assentamentos. E você tem meia nação Lakota acampada em sua terra. Tenho famílias acampadas aqui. Mulheres, crianças, anciões. Não estão em guerra agora, Marcos. Estão apenas existindo. Estão fora da reserva. Isso é ilegal. Tenho ordens de escoltá-los de volta pela força se necessário. Thomas sentiu suor correndo por sua coluna apesar da manhã fria. Atrás de Hendricks, soldados verificavam suas armas, mãos pairando perto de rifles. No acampamento, guerreiros ficaram prontos, não ameaçando, mas também não recuando. Eles irão embora assim que o rapaz puder viajar, disse Thomas. Mais alguns dias. Isso é tudo o que estão pedindo. Não negocio com selvagens. A palavra pairou no ar como uma maldição. Thomas sentiu algo mudar dentro dele. Uma porta se fechando sobre quem havia sido, abrindo-se sobre quem poderia se tornar. Eles são pessoas, Marcos. Apenas pessoas. Iguais a nós. Eles mataram Custer. Mataram 200 homens em Little Bighorn. E quantos deles nós matamos? Quantas aldeias queimadas? Quantos tratados quebrados? A voz de Thomas se elevou apesar de si mesmo. Não estou dizendo que é simples. Estou dizendo que talvez pudéssemos tentar algo diferente. Só desta vez. O rosto de Hendricks se endureceu. Você se tornou nativo, Thomas. Isso está bem claro. Mas isso não muda os fatos. Tenho minhas ordens. Então você terá que passar por cima de mim para segui-las.
As palavras saíram antes que Thomas as pensasse completamente. Ele viu os olhos de Hendricks se estreitarem, viu as mãos dos soldados se apertarem em suas armas. Está ameaçando um oficial dos Estados Unidos? Estou dizendo que esta é minha terra. Essas pessoas são meus convidados. E não deixarei você começar um massacre em minha propriedade. Um silêncio longo e terrível. Thomas podia ouvir seu próprio batimento cardíaco, ouvir Sarah chorando suavemente da varanda, ouvir o vento se movendo através da grama. Então Nuvem Vermelha caminhou para a frente do acampamento, acompanhado por outros 2 chefes que Thomas não reconhecia. Capitão, disse Nuvem Vermelha em inglês, não queremos guerra. Queremos apenas tempo para curar. Depois vamos embora. Você tem minha palavra. Hendricks riu amargamente. Sua palavra? Como a palavra dada em Fort Laramie. Como todas as promessas feitas e quebradas. Sim, disse Nuvem Vermelha baixinho. Como essas, homens brancos nos ensinaram sobre promessas quebradas. Mas minha palavra a este homem, ele gesticulou para Thomas, eu manterei. Ele salvou meu filho quando não tinha que fazer isso. Isso significa algo. Significa que ele é um tolo, Hendricks rebateu. Mas Thomas viu algo piscar no rosto do capitão. Incerteza, talvez. Ou o reconhecimento cansado de um homem que havia dado ordens demais que o mantinham acordado à noite. Thomas pressionou o que poderia ser sua única vantagem. Marcos, você ataca este acampamento. Você vencerá. Você tem rifles, disciplina, surpresa se quiser. Mas matará mulheres e crianças no processo. Você sabe disso. E Nuvem Vermelha está certo. Eles lutarão de volta. Você perderá homens, bons homens. Para quê? Para fazer cumprir um cronograma? Para provar um ponto? Para fazer cumprir a lei. Desde quando o genocídio é legal? A mão de Hendricks se moveu em direção à sua arma lateral. Soldados se tensionaram. Guerreiros atrás de Nuvem Vermelha prepararam flechas. Toda a cena se equilibrava no fio de uma faca. Então, inesperadamente, Nuvem Vermelha falou novamente. Capitão, você é um soldado. Segue ordens. Entendo isso. Uma vez fui como você. Mas deixe-me mostrar algo. Ele se virou e gritou em Lakota. Uma mulher emergiu do acampamento carregando uma criança pequena, não mais que 3 anos, com enormes olhos escuros e agarrada a uma boneca feita de folhas de milho. Nuvem Vermelha gesticulou para que ela se aproximasse. Esta é minha neta, disse Nuvem Vermelha. Sua mãe morreu no inverno passado. Morreu de fome na reserva quando a comida que o governo prometeu nunca chegou. Seu pai foi morto em Little Big Horn. Ela não tem ninguém exceto eu e meu filho, o filho que este homem salvou. Quando você ataca este acampamento, ela morrerá. Isso é certo. Então pergunto a você, capitão, sua ordem vale a vida dela? A criança olhou para Hendricks com curiosidade inocente, sem saber que estava sendo usada como demonstração. Hendricks olhou de volta e Thomas viu algo se quebrar em seu rosto. Alguma parede final entre o homem e o soldado. Malditos sejam, disse Hendricks suavemente. Então, mais alto. Parem. Ninguém se move. Ninguém dispara. Ele desmontou, caminhou para onde Thomas estava. De perto, Thomas podia ver a exaustão em seus olhos, o peso de situações impossíveis demais. 1 semana, disse Hendricks. É tudo o que posso dar. Direi aos meus superiores que estou conduzindo vigilância, avaliando a situação. Mas em 1 semana, ordens virão de cima. E não haverá nada que eu possa fazer, entende? Thomas assentiu. 1 semana. É tudo que eles precisam. Isso não nos torna amigos. E se algo acontecer, se um colono for ferido, uma vaca roubada, voltarei com o dobro de homens e queimarei este lugar todo até as cinzas. Entendido. Hendricks olhou para a Nuvem Vermelha. 1 semana. Depois seu povo volta para a reserva. Todos, sem exceções. Nuvem Vermelha inclinou a cabeça. 1 semana. Teremos ido embora. O capitão remontou, deu ordens aos seus homens, eles giraram seus cavalos e cavalgaram de volta em direção ao assentamento.
Thomas os observou partir, sentindo como se de alguma forma tivesse realizado um milagre e assinado sua própria sentença de morte ao mesmo tempo. Nuvem vermelha tocou seu ombro. Você falou bem, caminhante fantasma. Melhor do que eu esperava. É apenas temporário, não resolve nada. Toda paz é temporária, mas paz temporária é melhor que guerra permanente. Nuvem vermelha sorriu tristemente. Você aprende isso, vivendo como nós. Aceite os dias bons quando vierem. A semana que se seguiu foi a mais estranha da vida de Thomas. O acampamento que havia parecido uma ocupação armada se transformou em algo mais. Uma aldeia temporária onde culturas colidiam e se misturavam de formas inesperadas. Guerreiros ensinaram Thomas como rastrear antílopes. Mulheres lhe mostraram como preparar carne de búfalo que ele não sabia que podia ser usada. Crianças brincavam com Sarah, que emergiu de sua concha artrítica para brincar como um filhote novamente. Thomas aprendeu que a palavra Lakota Mitakuye Oyasin significava todas as minhas relações. Uma filosofia de que tudo estava conectado, que humanos eram parentes não apenas uns dos outros, mas com a terra, a água, os animais. Ele aprendeu canções, histórias, formas de ver o mundo que faziam sua própria vida parecer pequena e singular em comparação. Mas ele também aprendeu sobre o sofrimento, sobre crianças que haviam congelado em marchas forçadas para reservas, sobre manadas de búfalos massacradas por caçadores brancos por esporte, deixando carcaças apodrecerem enquanto famílias nativas morriam de fome, sobre tratados que prometiam proteção e entregavam traição. Os anciãos falavam dessas coisas baixinho, naturalmente, do jeito que sobreviventes falam de atrocidades contra as quais não podem mais se enfurecer, apenas suportar. No quinto dia, Bill Crawford apareceu novamente, desta vez com uma dúzia de fazendeiros. Thomas reconheceu seus vizinhos, homens com quem havia compartilhado refeições. Trocado gado, homens que sempre haviam parecido razoáveis, agora estavam na borda de sua propriedade com rifles e fúria. Você tem 24 horas para tirar esses selvagens da sua terra, anunciou Crawford. Ou nós mesmos os queimaremos. Thomas saiu para encontrá-los, consciente de quão sozinho estava. Bill, eles vão embora em 2 dias. Você não pode simplesmente esperar? Esperar. O rosto de Crawford estava vermelho de raiva. Enquanto você deixa eles usarem seu lugar como base? Todos sabemos o que está vindo, Thomas. Eles estão planejando ataques, reunindo força, e você está ajudando. Eles não estão planejando nada exceto sobreviver. Então você é um tolo maior do que eu pensava. Crawford cuspiu no chão. A associação votou esta manhã. Você está fora. Não mais vendas de gado, não mais suprimentos da cidade, não mais crédito no banco. Você está acabado aqui, Thomas. Terminado. Os outros fazendeiros assentiram em acordo, seus rostos duros. Thomas reconheceu aquele olhar. Havia visto antes, em rostos de homens prestes a cometer violência, enquanto diziam a si mesmos que era justiça. Lamento que vocês se sintam assim, disse Thomas baixinho. Lamenta? Crawford riu amargamente. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Eles cavalgaram para longe, deixando Thomas parado na poeira de sua partida. Ele sentiu o peso total do isolamento se estabelecendo sobre ele como uma mortalha. Tudo que havia construído por 15 anos, sua reputação, seu negócio, seu lugar frágil na comunidade, estava evaporando como orvalho da manhã. Naquela noite, ele se sentou junto ao rio, as águas vermelhas que haviam começado tudo isso, e observou as estrelas emergirem no céu escurecendo. Ele ouviu passos e se virou para ver Tatanka se aproximando. O jovem estava caminhando sozinho agora, ainda fraco, mas se recuperando. Eles se sentaram em silêncio por um tempo. Então Tatanka falou, em inglês hesitante, que Thomas não sabia que ele possuía. Por que você me salvar? Thomas considerou a pergunta. Ele havia sido perguntado antes, mas nunca pela pessoa cuja vida havia salvado. Não sei. Talvez porque tenha visto muitas pessoas morrerem. Talvez porque estava cansado de ser um covarde. Tatanka franziu a testa, processando as palavras. Você, covarde, você enfrenta soldados.
Você enfrenta homens zangados. Isso não é covarde. Há diferentes tipos de coragem. Passei 15 anos me escondendo de quem eu era, do que havia feito. Salvá-lo foi a primeira coisa corajosa que fiz em muito tempo. O que você fazer? Thomas hesitou. Nunca havia falado de Sand Creek com ninguém. Mas sentado aqui, ao lado de água que havia fluído por esta terra muito antes de qualquer um de seus povos chegar, sentiu que havia chegado a hora. Quando eu era jovem, era soldado. Minha unidade atacou uma aldeia pacífica. Matamos mulheres, crianças, idosos. Eu estava lá. Participei. E tenho tentado esquecer desde então. Tatanka ficou quieto por muito tempo. Então disse: meu avô diz homens brancos matam sua aldeia também. Muito tempo atrás, muitas aldeias. Ele tocou seu peito. O ódio vive aqui, passa de pai para filho. Mas avô diz: se ódio é a única coisa que passamos, todos morremos. Deve passar outra coisa também. Deve passar lembrar. Deve passar escolha de ser diferente. Podemos ser diferentes? Ou estamos apenas nos enganando? Eu não sei. Tatanka gesticulou para o acampamento atrás deles. Mas esta semana, Lakota e Cheyenne acampam juntos. Eles são inimigos muitas vezes. Meu povo mata Cheyenne. Cheyenne mata Lakota. Mas agora acampamos juntos porque sua bondade nos faz lembrar. Todos humanos. Todos com medo. Todos querem viver. Ele se levantou lentamente, ainda favorecendo seu lado ferido. Você me dá vida. Eu dou isso a você. Você não é covarde. Você é homem que escolhe certo quando certo é difícil. Esse é o melhor tipo de corajoso. Ele caminhou de volta para o acampamento, deixando Thomas sozinho com as estrelas e a água e o peso dos anos. Em algum lugar na escuridão, um pássaro noturno chamou. Em algum lugar, o mundo continuava girando sobre seu eixo de violência e esperança. 2 dias depois, como prometido, o acampamento começou a se desmanchar. Tendas desceram, pertences foram empacotados, cavalos foram reunidos. Nuvem vermelha veio a Thomas uma última vez. Vamos embora agora. Meu filho está forte o suficiente. Para onde irão? Para a reserva. Não temos escolha. Os búfalos se foram, a terra está cercada, os soldados estão em todo lugar. Mas vamos sabendo que um homem branco nos viu como humanos. Isso vale algo. Nuvem vermelha pressionou algo na mão de Thomas, uma pequena pedra alisada pelo rio e de cor vermelho ferrugem. Da água onde você encontrou meu filho, para lembrar que bondade flui como água, alcançando lugares que não esperamos. Então veio a revelação que estilhaçou tudo. Um ancião Lakota, aproximou-se de Thomas com nuvem vermelha. Através de um tradutor, o ancião explicou que esta terra, o rancho de Thomas, se assentava sobre um cemitério sagrado. Os ancestrais dormiam aqui. As pedras vermelhas no rio eram vermelhas não de ferro, mas do sangue de guerreiros sagrados que haviam caído defendendo este lugar séculos atrás. Pedimos que você vá embora, disse Nuvem Vermelha simplesmente. Não porque odiamos você, porque os ossos de nossos avós estão sob sua casa. Eles não podem descansar enquanto você constrói sobre eles. Thomas sentiu a terra se inclinar. Tudo o que havia feito, salvar Tatanka, enfrentar a cavalaria, sacrificar seu lugar na comunidade, e ainda era cúmplice de profanação. O rancho em si era uma violação. Eu não sabia, disse fracamente. Importa? Perguntou Nuvem Vermelha, ecoando sua própria pergunta de dias antes. E Thomas percebeu. Não importava. Ignorância não era inocência. Se realmente quisesse viver de forma diferente, honrar a bondade de que Tatanka falou, havia apenas uma escolha. Irei embora, Thomas se ouviu dizer. Derrubarei tudo. Devolverei a terra. Os olhos de Nuvem Vermelha se arregalaram. Até mesmo ele não havia esperado isso. Você faria isso? Desistir de tudo? Não é desistir, é devolver. O ancião falou rapidamente em Lakota. Nuvem Vermelha traduziu. Ele diz que você é o tolo mais sábio ou o sábio mais tolo que ele conheceu. Não tem certeza de qual, mas ele abençoa você. Enquanto as tribos partiam,
Fluindo de volta através da pradaria como uma maré recuando, Thomas ficou sozinho em frente à casa do rancho que havia construído tábua por tábua, a vida que havia construído tronco por tronco. Sarah se pressionou contra sua perna, sentindo a mudança. Os vizinhos estavam certos. Ele estava acabado aqui, mas não da forma que eles queriam dizer. Nas semanas seguintes, Thomas desmantelou seu rancho. Vendeu o gado barato para um fazendeiro 3 territórios adiante que não sabia sobre sua traição. Derrubou os prédios cuidadosamente, salvando a madeira que pôde. Removeu cada poste de cerca, cada prego, devolvendo a terra à grama e ao vento e ao céu. Foi mais difícil do que construir havia sido. Cada tábua removida era uma lembrança liberada, um ano de trabalho desfeito. Mas também havia uma paz estranha nisso, a paz de deixar cair um fardo pesado demais para carregar. Quando o último poste foi puxado, quando nada restava senão terra e pedra e o rio vermelho fluindo eterno, Thomas empacotou os pertences que podia carregar em um cavalo. Estava deixando Montana, deixando o oeste, indo para algum lugar onde pudesse começar de novo sem o peso das expectativas ou da história de ninguém. Na manhã em que partiu, encontrou algo inesperado. Um grupo de cavaleiros Lakota, esperando no limite de sua propriedade. Haviam trazido presentes, comida para sua viagem, um cobertor, uma faca com cabo de osso. Tatanka estava entre eles. "Você honrou a dívida", disse o jovem. "Agora nós honramos você. Não mereço honra, apenas fiz o que era certo." "Isso é o que é honra", respondeu Tatanka. "Fazer o certo quando custa tudo." Eles agarraram os antebraços, guerreiro para guerreiro, homem para homem. Então os Lakota cavalgaram para o norte, e Thomas cavalgou para o leste, e a pradaria os engoliu a todos como água aceitando pedras. Anos depois, viajando por Nebraska, Thomas ouviu uma história de um comerciante Pawnee, sobre um homem chamado Caminhante Fantasma, que havia desistido de tudo por pessoas que não eram as suas. Sobre como seu nome se tornou uma palavra entre as tribos para alguém que caminhava entre mundos, que escolheu compaixão sobre conforto. Sobre como um ato de bondade havia se espalhado para fora como água de uma pedra, tocando vidas de formas que ninguém podia medir. Thomas não sabia se a história era sobre ele, mas sabia isso. Naquela manhã, quando havia encontrado um rapaz ferido nas águas vermelhas, havia recebido uma escolha. E a escolha que havia feito, terrível e custosa como foi, havia devolvido algo a ele que havia perdido em Sand Creek, algo que pensou ter ido para sempre, não redenção. Isso era simples demais, mas algo como propósito, algo como paz. Ele cavalgou em direção ao sol nascente, Sarah trotando ao seu lado, e a grama da pradaria sussurrava segredos em uma linguagem mais antiga que palavras, mais antiga que fronteiras, tão antiga quanto água fluindo sobre pedras vermelhas em um rio que pertencia a todos e a ninguém, para sempre.